Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana a gente vai fazer um pouquinho diferente, conforme vocês tinham me solicitado no atendimento. Eu vou fazer esse vídeo aqui. Eu já tinha gravado um vídeo no ano passado sobre a mudança de variáveis. Seria interessante vocês assistirem ele primeiro. São divididos lá em duas partes. Lá também já tem um exercício resolvido. E a gente vai fazer dois exercícios aqui envolvendo a mudança de variável em coordenadas polares, tá bom? Depois vocês dão uma lida aqui, né? A sequência seria assistir o vídeo ou fazer a leitura desse material, aí assiste os vídeos para entender como que a gente vai fazer os procedimentos, tá? Depois você acessa esse vídeo aqui para responder os exercícios propostos, tá? Vamos começar com esse daqui. Então aqui, pessoal, vamos começar com esse problema, que eu tenho que calcular essa integral aqui, onde R é a região do semiplano superior limitado por esses círculos, tá? Se eu for analisar o meu domínio, ele vai ficar alguma coisa mais ou menos assim, um raio de circunferência, um raio, né, da circunferência valendo 1 e do círculo valendo 4. Então, eu queria pegar essa região aqui de integração. Para coordenadas cartesianas, é complicado porque essa região é circular. Então, eu vou ter que utilizar a mudança de variável. Então, a gente começa assim, ó. A gente vai chamar o x de r cosseno θ, vai chamar o y de r seno θ. O r, vamos ver quanto que ele vai variar, que vai ser o raio daquela circunferência. Em coordenadas polares, eu tenho aqui o raio igual a 1 e aqui o raio igual a 2. Então, essa distância R aqui, que eu estou fazendo a troca da mudança de variável, né, vai variar entre 1 e 2. E quando eu penso que está variando de 1 até 2, né, no semiplano, não estou falando do plano completo, estou falando do semiplano aqui positivo, então a gente tem, para y, né, positivo, eu tenho aqui o ângulo formado aqui, né, vamos passar da origem, começa existindo lá no material. Se eu passar da origem, escolher um ponto qualquer aqui, esse ângulo aqui formado, ele pode ser qualquer valor, desde que saia de 0 a π. Então, eu já tenho que o θ vai variar de 0 a π, certo? Não posso esquecer do módulo do jacobiano, que nesse caso aqui vale R. Só verificar lá no vídeo, que você vai ver que tem a explicação lógica lá. Por isso que a gente viu lá aqueles pré-requisitos, né, de curvas planas, da derivada, do teorema do valor médio, justamente para entender por que esse jacobiano, né, por que esse jacobiano aqui vai valer R, tá? Se você for olhar muitos livros, ele nem menciona, ele menciona o R, mas ele não explica de onde que vem, tá? Mas vocês acompanham os vídeos lá que estão lá. Então, eu já tenho aqui as minhas informações, eu vou montar a minha integral, essa minha integral que eu vou trocar de variável. Agora na variável r e θ. Então, a gente tem uma integral, o θ valia de 0 a π, se isso aqui é um valor numérico, né, por falta de ser dA, você pode inverter o que você quiser, ou colocar o dr por fora, ou dθ, fica a critério, até porque são dois valores numéricos, né, vai variar entre dois números e não entre duas funções, então você pode escolher qualquer ordem. Geralmente a gente escolhe de 0 o θ por fora, então dθ, que é o primeiro que eu analiso, o último que eu integro. E aqui o r, dr, vai variar de 1 a 2, certo? Agora, essa função aqui, só que nessa função, na mudança de variável, ao invés de eu escrever x, eu vou escrever r cosseno θ. Ao invés de escrever y, vou escrever r seno θ. Então, aqui vai ficar 3r cosseno θ mais 4y, que no caso seria r, o y está ao quadrado, né? Então, r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dr, dθ. Vocês vão verificar que em muitos exercícios, já que o dθ sempre vai variar entre dois ângulos, a gente já pode colocar ele para fora e se preocupar somente na integral de dentro, tá? Para não chegar lá na frente, a gente ter que fazer essa integração e depois integrar por dθ. Então, pode ser que vocês encontrem até esses tipos de análise dessa forma, né? Você faz o 0 a π
de 1 dθ, porque nessa função aqui você não teria o θ, né? E depois você vai se preocupar com essa função de k, tá? Nesse caso, por que não vai dar certo? Porque eu tenho θ no meio aqui, tá? Mas pode ser que você encontre como se fosse o dθ sendo resolvido para fora, tá bom? Então, como que eu vou mexer isso daqui? Primeira coisa que eu vou precisar é arrumar isso daqui da forma que eu posso. Lembrando que esta função, ela precisa daquele corretor de área, que é dado pelo jacobiano. Então, tem que multiplicar ela por R. Não pode esquecer desse módulo jacobiano aqui, eu quase esqueci. Então, aqui vai ficar integral de 0 a π, integral de 1 a 2, então fica 3R ao quadrado cosseno θ, mais 4R ao cubo seno ao quadrado de θ, dr dθ. Tranquilo? Então, continuando aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso separar essas integrais, né? Eu posso separar essa integral aqui e separar essa integral. Então, posso fazer de 0 a π a integral de 1 a 2 de 3R ao quadrado cosseno θ, dr dθ, mais integral de 0 a π de 4R ao cubo seno ao quadrado de θ, dr dθ. Posso separar por quê? Porque aqui eu posso colocar esse 3 para fora, certo? Aqui eu posso colocar esse 4 para fora, e inclusive o θ que não faz parte, ele vira uma constante, tá joia? Então aqui a gente tem integral de 0 a π de R ao cubo, aqui, né? R ao cubo cosseno θ. Já vou integrar isso daqui. Então, olha essa integração. 3R ao quadrado na variável R, fica R ao cubo sobre 3. Esse 3 vai cancelar com 3 aqui. Quer dizer que cosseno de θ vai ser constante. Então, fica R ao cubo cosseno θ. Mas, eu coloquei aqui separado, 0 a π, né? Mas a gente pode fazer assim também. E o outro vai ficar, o seno ao quadrado de θ, ele é uma constante. Então, integrando 4R ao cubo, fica 4R à quarta sobre 4. Então, vai ficar R ao cubo, seno ao quadrado de θ. Isso no intervalo de 1 a 2, dθ. Então, eu já calculei aqui a integral, porque se eu estou na variável R, significa que o θ é constante, tá bom? Então, tem aqui, vamos fazer a substituição. A gente tem integral de 0 a π, variando no intervalo de 3 a 2. Então, a gente tem 2 ao cubo vezes cosseno θ, mais 2, aqui é R à quarta. 4R ao cubo fica 4R à quarta. Isso mesmo. 2 elevado à quarta, seno ao quadrado de θ, menos o inferior, 1 ao cubo cosseno de θ, mais 1 à quarta, seno ao quadrado de θ, dθ. Certo? Deixa eu ver se eu não confundi nada aqui. Deixa eu ver. Isso. Então, aqui a gente tem integral de 0 a π de 8 cosseno θ, mais 16 seno ao quadrado de θ. Aqui troca, fica menos 1 cosseno θ, vou colocar assim. E aqui ficaria 1 seno ao quadrado, troca o sinal, menos 1 seno ao quadrado de θ, dθ. Certo? Então, agora, vamos juntar isso daqui, escrever numa integral mais simples. 8 cosseno de θ menos 1 cosseno de θ vai ser 7 cosseno de θ. Mais 16 seno ao quadrado menos 1 seno fica mais 15 seno ao quadrado de θ, dθ. Separando essas minhas integrais, integral de 0 a π de 7 cosseno de θ, dθ, mais integral de 0 a π de 15
seno ao quadrado de θ dθ. Na variável θ, o 7 é constante, então vai ficar 7 integral de cosseno de θ dθ, de 0 a π, mais 15, que vem aqui para fora também, integral de seno ao quadrado de θ dθ. Agora é só a gente calcular. Integral de cosseno de θ é seno. Então, vai ficar 7 vezes cosseno de θ no intervalo de 0 a π, certo? E aqui vai ficar 15. Seno ao quadrado de θ, a gente pode substituir por aquela relação. Então, toda vez que tiver seno ao quadrado de θ, vira meio, né? 1 menos cosseno de θ. A gente pode fazer essa, cosseno de 2θ, perdão. A gente pode fazer essa substituição aqui trigonométrica. Ou 1 menos cosseno de θ sobre 2, tanto faz, né? Eu até prefiro que esse 2 venha aqui embaixo. Fica a critério seu também, tá? Então, na hora que a gente faz essa substituição, lembra lá, né, galera? Vou chamar aqui, vou colocar esse 1 meio para fora e faz... Não vou fazer substituição aqui não, mas a gente vai chegar em 15 meios, que o 2 aqui vai vir para fora, então vai ficar 15 meios, 1 menos cosseno de 2θ. Cosseno de 2θ. Aqui dθ, né? Então, como eu não resolvi ainda, não integrei, então falta integral aqui de 0 a π. Tranquilo? Então, a gente tem 7 igual a 7, cosseno de π, eu vou resolver aqui, menos cosseno de 0, mais esse 15 meios já estava para fora, né? Então, na variável θ, ele vai ser, ó, 15 meios, deixa eu escrever assim para não ficar bagunçado, de 0 a π, 15 meios dθ, uma constante, menos integral de 15 meios cosseno de 2θ dθ. Você pode fazer separado, tá? Para não ficar muito extenso. Então, aqui eu já posso resolver. Cosseno de π. Cosseno é o eixo x, né? Então, o π está aqui, cosseno de π é menos 1, menos o cosseno de 0, que é 1. Mais, vamos jogar esse 15 meios para fora. Como é uma variável, né? Aliás, é uma constante na variável θ, fica 15 meios de θ de 0 a π, menos aqui o 15 meios a gente coloca para fora, faltou aqui 0 a π, de cosseno de 2θ dθ. Tranquilo? Cosseno de 2π, se eu chamar cosseno de u, então fica cosseno de u vezes u', que nem a gente viu lá no atendimento. Cosseno de u vezes u' vai dar seno de u. Isso aqui quando a gente fala de integral, certo? Então, se eu tenho cosseno de 2θ, seria interessante eu ter um 2 aqui. Então, a gente vai escrever assim. Escrever só essa parte aqui. Ó, 15 meios, integral de 0 a π, de cosseno de 2θ vezes 2, sobre 2 dθ. Então, esse meio aqui, ó, 1 meio, vem aqui para fora como constante. Então, fica menos 15 quartos, que vai vir para cá, né? Então, 1 vezes 15 dá 15, 2 vezes 2 vai dar 4. E a integral de cosseno de u vezes u' é seno de u, que nesse caso aqui é representado por 2θ. Seno de u, 2θ. Isso daqui já está integrado no intervalo de 0 a π. Então, aqui vai ficar 7 menos 1 dá menos 2. Vou multiplicar. Aplicando aqui, eu tenho 15π sobre 2 menos 0π sobre 2. Então, vai ficar 15π sobre 2. Aqui, menos 15 quartos, que vai multiplicar
seno de 2θ. Então, 2 vezes π vai dar 2π menos seno de 2 vezes 0. Seno de 0. Então, fica menos 14 mais 15π sobre 2. Aqui, seno de 2π. Seno é o eixo y, né? Então, seno de 2π está aqui, vale 0. E seno de 0 também vale 0. Isso aqui vale o mesmo. Então, vai sumir esse 15 quartos daqui, né? Então, fica isso daqui. Achei o erro aqui, pessoal. A integral aqui, eu já apliquei a integral. Ó. Integral de cosseno de θ é seno. Então, aqui fica seno. Seno de θ. Seno. Seno. Então, seno de... Opa, apaguei aqui sem querer. Então, seno de π. Seno de π está aqui, vale 0. Seno de 0 vale 0. Então, aqui vai dar 0. Fica 0 menos 0. Então, vai sumir essa parte de cá. Então, aqui fica 0. 0 isso daqui. 15 quartos multiplicado por isso vai zerar. Então, não tem esse menos 14. Chegamos aqui no resultado, que é 15π sobre 2. Tranquilo? Esse é o... Eu acho que ele pede volume, deixa eu ver. Calcule, não. É só para calcular a integral, não precisa calcular a unidade de volume aqui não, tá bom? Então, esse foi o primeiro exemplo. Perceba que em coordenadas cartesianas não seria fácil. Então, pela região ser circular, eu vou utilizar as coordenadas polares. Vamos ver o outro exemplo aqui. Esse exemplo também aqui. Ó, determine o volume do sólido limitado pelo plano Z igual a 0. Então, lá no meu plano, vai ser essa região aqui para cima. Z igual a 0, né? Z igual a 0, região do XY aqui, essa região aqui, e pelo paraboloide. Então, paraboloide seria uma coisa mais ou menos assim, né? Paraboloide. Então, a gente tem aqui a região de cima, que é o volume, né? Então, vou calcular essa região aqui, e como o paraboloide ele acaba sendo infinito, né? No caso aqui para baixo, eu vou limitar ele no plano XY, por isso que ele falou Z igual a 0. Tranquilo? O que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente vai pensar lá, quem que é o X? X eu escrevo como R cosseno θ, o Y como R seno θ, módulo do jacobiano vai valer R, vamos analisar. O R vai variar de quem e o θ vai variar de quem, certo? O que a gente vai pensar aqui? Se eu colocar Z igual a 0 aqui, olha o que eu vou ter. Substituir o Z aqui valendo 0, eu acho o ponto de intersecção, aliás, a região de intersecção com o plano XY. Então, se eu fizer aqui 0 igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, eu tenho, vou jogar o x e o y para cá, um círculo de raio 1. Então, este círculo, ele vai ser variado, no caso do R aqui, né, que vai ser essa distância, vai variar entre 0 e 1. E o fato de eu ter o círculo, né, de eu já ter o círculo completo aqui, que seria a região de intersecção aqui no domínio, ela vai variar de 0 a 2π, porque é toda a região circular que eu tenho. Tranquilo? Aqui seria o paraboloide, né, só para vocês terem noção. Na hora que ele encostar lá no plano XY, ele dá um círculo de raio 1. Tranquilo? Feito isso daqui, eu vou fazer as minhas transformações, as minhas substituições. Então, eu quero ali a integral de 0 a 2π dr não dθ, e integral de 0 a 1 de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Não esquece de multiplicar pelo jacobiano. Aqui eu não posso colocar x e y, né, que eu estou fazendo com r e θ. Então, eu substituo esses dois caras aqui e descubro quem é a minha função integranda. Então, se você quiser fazer aqui, eu tenho 1 menos
R cosseno de θ ao quadrado, parênteses, R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, menos o y, que é R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então, fica 1 menos R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, menos R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Colocando o R aqui em evidência, a gente tem cosseno ao quadrado de θ, menos seno ao quadrado de θ, certo? Se eu colocasse, eu coloquei menos aqui, né? Então, aqui é mais. Ó, isso daqui, menos R fica isso, e menos R, colocando em evidência, fica positivo aqui, tá? Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é relação fundamental, isso aqui dá 1. Então, a gente tem 1 menos R ao quadrado. Olha que simples. Então, essa minha função vai receber uma nova cara na variável R. 1 menos R ao quadrado. Já tenho os limites de integração, já fiz a mudança em coordenadas polares, agora é só calcular a minha integral aqui. Vocês vão perceber que à medida que vocês vão fazendo exercício, quando você vê x ao quadrado, lá no vídeo eu até comento isso, quando você tem x ao quadrado mais y ao quadrado é igual àquele raio ao quadrado, então aonde você vê na função x ao quadrado mais y ao quadrado, você substitui por r ao quadrado. Acaba sendo mais fácil, né? Como aqui é negativo, coloco menos em evidência, fica x ao quadrado mais y ao quadrado, fica desse jeito aqui assim, você vem aqui e coloca r ao quadrado. Então, bem simples, ó. 1 menos r ao quadrado. Então, como é que eu calculo essa integral? Vamos lá, ó. Nesse caso aqui, acontece o que eu falei no exemplo anterior. O dθ, faltou aqui dr, né, Cairo? Faltou aqui dr, dθ. O dθ, que é a integral de fora, não tem θ aqui dentro, tá vendo? Nessa integral. Então, eu já posso considerar ela como constante. Eu já posso até fazer 0 a 2π de 1 dθ. Tá? Fica tranquilo. Pode fazer, vocês vão encontrar muitos livros fazendo dessa maneira. Se tiver dúvida, faz devagarinho, porque levar o erro lá para o final, né? Fica bem complicado. Então, aqui de 0 a 2π, integral de 0 a 1, vou aplicar a distributiva, vai ficar r menos r ao cubo, dr dθ. Então, integral de 0 a 2π, vou separar as integrais, eu posso calcular tudo junto, né? Que é bem simples, não tem nenhuma substituição, nada para fazer. Então, a integral de r vai ficar r ao quadrado sobre 2, integral de r ao cubo, r à quarta sobre 4. Isso no intervalo de 0 a 1, dθ. Integral de 0 a 2π, substituindo, eu tenho 1 ao quadrado sobre 2, menos 1 à quarta sobre 4, menos o inferior, 0 ao quadrado sobre 2, menos 0 à quarta sobre 4, dθ. Essa aqui vai dar 0, então a gente tem integral de 0 a 2π, de 1 meio, menos 1 quarto, dθ. Então, isso aqui, ó, não tem variável θ, significa que esse resultado é constante, então eu já posso colocar ele para fora e multiplicar por θ, né? Que a integral de 1 dθ é θ. Então, vamos já fazer MMC aqui. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2, menos 4 por 4 dá 1, vezes 1. Então, a gente tem essa constante que veio para fora, integral de 0 a 2π de 1 dθ. Então, aqui fica menos 1 quarto, aliás, 1 quarto positivo, e aqui fica θ no intervalo de 0 a 2π. Então, a gente tem 1 quarto vezes 2π, menos 1 quarto vezes 0. Zerou isso daqui, fica 2π sobre 4, resultado, π sobre 2 unidades de volume. Certinho? Então, é isso. Passei aqui mais 2 exemplos a serem resolvidos, né? Isso aqui está lá no livro do... Aqui. Esse daqui, quando a gente faz a intersecção, perceba que o meu domínio vai ser circular, coordenadas polares. E o de cá, que eu falei paraboloide, e eu quero a região que seja
que a intersecção seja com o plano, né? Então, a gente tem aqui, o paraboloide são sequências, né, de círculos. Então, você tem aqui círculos que eles vão ficando cada vez com raios menores para formar aquela superfície paraboloide, né? Então, as superfícies circulares, mudança de variável em coordenadas polares, certinho? Então é isso, fica assim, a gente se vê breve. Até mais!